Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos lá, o tema do dia 12/6, continuando nossos estudos, tema 3. Jesus começa sua obra na alma. Ele a tira e a separa do mundo exterior. Capítulo 5 do volume 1 da Serva de Deus, Luísa Picarreta. Depois, o Divino Mestre dá início, põe sua mão para desapegar meu coração de todas as criaturas. E com a voz interior me diz: eu sou o único que merece ser amado. Vê se tu não tirares este pequeno mundo que cerca a ti, isto é, pensamentos de criaturas, imaginações, eu não posso entrar livremente em teu coração. Este murmúrio em tua mente é um impedimento para te deixar ouvir mais claramente a minha voz, para derramar as minhas graças e para apaixonar-te verdadeiramente por mim. Promete-me ser totalmente minha, e eu mesmo porei mãos à obra. Tu tens razão de que não podes nada. Não temas. Eu farei tudo. Dá-me a tua vontade, isso me basta. E isso acontecia mais frequentemente na comunhão. Então lhe prometia ser toda sua. Pedia-lhe perdão, visto que até aquele momento não o havia sido. Dizia-lhe que queria amá-lo verdadeiramente e lhe rogava que não me deixasse nunca mais sozinha sem ele. E a voz continuava: não, não, eu virei contigo para observar todas as tuas ações, movimentos e desejos. Todo dia, então, eu sentia sobre mim, ele me repreendia-me em tudo. Como, por exemplo, se me entretinha demasiado falando com as pessoas da família de coisas indiferentes, não necessárias, a voz interna me dizia: essas conversas enchem-te a mente de coisas que não pertencem a mim. Circundam-te o teu coração de um pó, de modo que te fazem sentir esse pó mais débil à minha graça, não mais viva em ti. Ah, imita-me quando eu estava na casa de Nazaré. Minha mente não se ocupava de outra coisa que somente da glória do Pai e da salvação das almas. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Com minhas palavras, buscava reparar as ofensas ao Pai.
tratava de flechar os corações e atraí-los ao meu amor. E primariamente a minha mãe e a São José. Em uma palavra, tudo nomeava Deus, tudo era feito por Deus e tudo a ele se referia. Porque tu não poderias fazer de igual forma? Eu ficava muda, toda confusa, tentava tanto quanto podia ficar sozinha. Confessava-lhe a minha debilidade, pedia-lhe ajuda e graça para poder fazer o que ele queria, porque por mim mesma não sabia fazer nada que não fosse o mal. Se durante o dia minha mente se ocupasse em pensar nas pessoas que eu amava, em seguida ele me repreendia, dizendo: Isto é o bem que me queres? Quem te amou como eu? Veja, se tu não acabares com isso, eu te deixarei. Às vezes o sentia dando-me tantas e tais reprovações amargas que não fazia nada além de chorar. Especialmente uma manhã, depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava e sobre a volubilidade e inconstância das criaturas. Ficando o meu coração tão convencido, que daí em diante eu já não era capaz de amar a outra pessoa. Ensinou-me então a amar as pessoas sem me separar dele. Isto é, a olhar para as criaturas como imagens dele, de Deus, de modo que se recebia o benefício delas, devia pensar que unicamente Deus que era o autor daquele bem e que tinha se servido da criatura para me dar esse bem. Então meu coração se unia mais a Deus. Se recebia mortificações, devia vê-las também como instrumentos nas mãos de Deus para minha santificação. Por isso meu coração não ficava ressentido com o meu próximo. Então, por este modo, acontecia que eu olhava as criaturas a partir daí, todas em Deus. Por qualquer falta que visse nelas, jamais lhes perdia a estima delas. Se zombavam de mim, sentia-me obrigada, pensando que estavam fazendo novas aquisições para minha alma. Que estava, fazendo novas aquisições para minha alma através delas. Se me louvavam, recebia com desprezo esses louvores, dizendo: hoje isto, amanhã podem me odiar, pensando em sua inconstância. Em suma, meu coração adquiriu tal liberdade que eu mesma sou incapaz de expressá-la. Então, só esse capítulo, meu Deus, resume muita coisa do que Jesus deseja de nós, deseja da nossa alma, da purificação. Praticamente quase resume toda a purificação, quase, do que é necessário para nós fazermos, Então, ela tinha 12 anos e a narrativa, a partir de agora, prossegue em ordem cronológica, Então, a partir dessa narração, ela já está desenvolvendo aí a vida dela até chegar aos 34 anos, que daí ela vai estar no volume 8, começando o diário dela, Aí dá para acompanhar pelas datas. Por enquanto aqui não tem data, então a gente vai percebendo só que é uma lembrança do que Jesus fez e ela, lembrava e colocava. E é muito sério o trabalho que Jesus vai fazer de desconstrução, de purificação da alma de Luísa. E aqui já está bem resumido, bastante coisa, bem resumido mesmo, Então ele dá início e põe a sua mão para desapegar o meu coração de todas as pessoas. Então, desapegar o coração, o nosso coração, de todas as criaturas, de todas as pessoas, até do cachorrinho. É muito difícil, a gente não consegue entender essa fala de Jesus, porque até então a nossa educação, principalmente católica, misturada com psicologia do mundo, Infelizmente a igreja deixou entrar uma corrente muito forte de uma psicologia complicada, de politicamente correto, de você amar as pessoas e achar que você está amando a Deus de um jeito de agradar as pessoas, e assim considerar o sentimento das pessoas, considerar o que a pessoa pensa de você. Isso é o que vai definir a sua santidade, é se as pessoas te gostam de você. Se as pessoas não gostam de você, aí você é uma pessoa horrível. Então a gente cresceu numa sociedade assim, doente, totalmente doente. Não é o correto. Não é dessa forma que Deus planejou a nossa vida.
Quando ele planejou originalmente, ele seria o primeiro em todas as coisas. Sempre ele seria a fonte da vida. E a partir dele que viria todo bem que nos chegasse. Ele não quer, de forma alguma, que você vá colocar fora dele, né, por uma fonte humana, o bem que vai chegar a você ou o bem que você vai dar para as pessoas. Não é por uma empatia humana, né, de você olhar para aquela pessoa e ver que ela está sem roupa, aí você vai lá e dá a roupa para ela, né? Simplesmente assim, só porque você viu a pessoa sem roupa, você vai lá. Mas só que às vezes, se você for perceber, né, essa pessoa pode querer estar daquela forma. Ela pode ter escolhido estar daquela forma, né? Então, vai saber, né? É muito complexo o mundo que a gente está vivendo hoje, né? É muito difícil de entender as pessoas. As pessoas hoje, elas estão muito, muito, assim, é, confusas, né? Nem tudo, a gente nem sabe mais entender o que que é certo e o que é errado no mundo que está hoje, né? Aquilo que você acha que é errado, a pessoa, de repente, ela tá achando que é certo. Então, é muito complicado hoje. Ah, mas se alguém pedir ajuda e vir até mim e pedir uma roupa, um agasalho, por isso que Jesus deixou claro no Evangelho, né? Se alguém vir pedir para você uma coisa, dê e ande até mais. Se a pessoa vem pedir para você a túnica, dá também a. Eu esqueci a parte do Evangelho, que eu não guardo frases do Evangelho decorado. Se a pessoa vem pedir a túnica, você dá também o manto, né? Isso, né? Dá também o manto. Se a pessoa vem na sua casa, eu tô precisando de uma túnica. A túnica naquela época era como a camisa e a calça, né? Que hoje os homens usam. A túnica era a roupa que os homens usavam. Então, se alguém vir pedir uma peça de roupa para você, dê também um manto de proteção, tipo que é aquela que coloca por cima para proteção, né? Do frio, né? Então, dá tudo que aquela pessoa precisa, né? Não dá só aquilo que ela pediu, mas dá mais do que ela pediu. Mas se ela vir pedir para você. Então, a gente tem que compreender isso. Mas hoje não, hoje a gente já quer adivinhar que as pessoas precisam. A gente já quer adivinhar e já vai lá e já doa, né? E já acha que a pessoa precisa. E às vezes você está atrapalhando toda uma educação que Deus está querendo dar para aquela pessoa, né? E às vezes não, às vezes você pode ser a mão de Deus que está dando alguma coisa para aquela pessoa. Então tem momentos e momentos certos para fazer as coisas, mas tudo tem que ser inspirado pela ação divina. Quando você não tem a inspiração, uma direção verdadeiramente divina, de uma ciência onde Jesus está dentro de você, te conectando, como ele está na Luísa, e falando com ela, numa voz, né, a voz interior, na consciência dela, dizendo coisas para ela, da mesma forma você precisava ter essa conexão com Deus para que você saiba qual é a direção que você tem que seguir. Então, por isso é muito importante a desconstrução que vai ser feita em nós no livro do céu, a mesma desconstrução que foi feita na Luísa desde agora. Então, ele vai falar para ela que ela não pode mais ter o amor das pessoas em primeiro lugar, acima do amor dele. Que ela não tem que ocupar a sua mente em se preocupar no que ela tem que devolver para alguém, né? Naquilo que ela tem que devolver. Ai, mas a minha mãe fez isso por mim. Ah, mas a minha irmã fez isso por mim, então agora eu tenho também que fazer isso por ela. Ai, então isso. Deus, ele quer a Luísa só para ele. E aí tem toda, né, uma realidade. Então, assim, se a gente se comprometer com as pessoas, como a Luísa estava querendo se comprometer com as pessoas, e Jesus não estava deixando ela se comprometer. E ele falou: eu sou o único que merece ser amado. Então, a conversa é bem essa, né? A Luísa, ela que está aqui, ela está numa situação em que um pequeno mundo em que cerca ela, onde ela tem os irmãos dela e cada irmão fez uma coisa por ela, a mãe fez isso por ela, o pai fez isso por ela, e ela fica naquele sentimento: eu tenho que devolver, eu tenho que devolver. Eles contam comigo. A minha família conta comigo. Se eu não fizer, eu vou estar sendo injusta, ingrata com a minha família, porque a minha família é, né, aqueles que são mais importantes no mundo para mim. Então eu preciso, em primeiro lugar, colocar meu pai e minha mãe como base de tudo. E a gente acha que Deus quer isso.
que Deus quer isso. A Aline não quer, ele não quer isso. Pois é, gente. Olha só o trabalho que Jesus está fazendo na alma que vai viver na vontade divina. A Luísa é um modelo do que nós devemos ser. Então, não é que você vai abandonar ninguém da sua família, mas você tem que entender o contexto em que Jesus está fazendo, a parte, principalmente do desapego interior. Uma coisa assim de não colocar a sua felicidade e a sua esperança e a sua, vamos dizer assim, esperança, tudo, nas pessoas que você tem na sua família. Né? Se eu precisar de qualquer coisa, eu tenho minha mãe. Se eu precisar de alguma coisa, tenho meu pai. Se eu precisar de alguma coisa, tenho minha irmã. Ela pode me socorrer. Então, assim, é muito complexo. Aí é um trabalho que Deus está fazendo. Ah, mas Aline, você tem o seu marido, você tem os seus pais, você está bem casada. Gente, não importa a vida que você está levando agora nesse exato momento. O que você está vivendo no livro do céu é uma coisa entre você e Jesus. Você não vai precisar, né, levar esses conhecimentos que você está adquirindo e essas promessas que você está fazendo. Não que você vai ser falsa com Jesus, né? Não quer dizer que você vai falar para Jesus uma coisa e diante das pessoas você vai falar outra. Não. Você vai se comprometer com Jesus a partir de hoje. Você vai entender que ele é o único que merece ser plenamente amado, é o único que deve ser, né, a sua fonte de vida. É dele que você vai esperar tudo. Você vai ter que mudar os seus pensamentos de que o seu marido é a base que você tem, que a sua família é a base que você tem, que a sua irmã é a base que você tem. Você vai desconectar isso da sua cabeça, do seu coração, e você vai entender que a base da sua vida é Deus. É Deus, é Jesus. Ele é o único que deu a vida por você. É Ele que morreu naquela cruz para que você estivesse agora respirando. Então, você vai ter que voltar à ordem da criação. Deus em primeiro lugar. E esse é um trabalho que já você deveria estar vivendo desde quando você foi batizado. Você devia ter sido formado na sua mente os mandamentos da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, é esse trabalho de desconstrução em que a humanidade está tão envolvida uns nos outros, né, num apego material e num apego humano tão grande, né, de apreço das pessoas e um compromisso com as pessoas. Eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Eu falo isso pro meu marido, eu não vou te deixar, pode contar comigo. Eu falo para ele, se Deus quiser, né? Mas se Deus quiser. Eu não sou ninguém, eu não posso garantir mais do que isso, se Deus permitir. Se Deus me manter viva, se Deus me manter em saúde, se Deus me manter bem, se Deus me conduzir, eu vou estar com você e não vou te abandonar. Mas você fala isso em Deus, não fala isso porque você está se comprometendo com essa pessoa. Porque daí, se acontecer alguma coisa, você larga Deus para ficar com ela. E isso não é certo. Então, assim, muitas vezes aqui no meu, né, eu deixei claro pro meu marido. Com o tempo, eu fui conduzindo o relacionamento com as pessoas, marido, filho, e eu fui conduzindo e deixando claro que a minha prioridade, em primeiro lugar, a minha atenção está principalmente em Deus. Ele é a fonte de toda a nossa vida. E eles perceberam que primeiro Deus né? Mas que eu levo Deus para todo lado. Eles perceberam que Deus está comigo em todo lugar que eu vou com eles. Eu não preciso estar, assim, lá na igreja, como compromisso, dizendo para eles assim: eu tenho que estar na igreja agora, nesse exato momento, porque Jesus está me esperando lá. Não tem isso. Jesus está no meu coração. Eu tenho um compromisso com ele em todo lugar que eu for. Tanto que uma vez meu marido me levou num stand-up e eu odiei. Horrível, insuportável. Stand-up é aqueles negócios de shows de comédia horrível, palavrões horrorosos, coisas nojentas que o cara falou lá, comediante. Eu fui, porque meu marido insistiu muito, mas eu fui com Jesus. Falei, Jesus, vão comigo. Pelo amor de Deus, vão comigo. E eu falei pro meu marido, nunca mais você me traz de volta num negócio desse. Eu nunca mais quero ver. Aqui é o local onde se ofende plenamente a Deus.
É um local onde o ser humano é totalmente depreciado, né? Deus me livre, não me leva. Tem outros lugares que a gente poderia ir. Eu fui só porque ele falou assim: você tem que ir, como que você vai dizer que é ruim se você não for? E ele queria muito ir e ele não tinha companhia, só queria que fosse comigo. Eu fui. Mas Deus sabe quanto que foi horrível. Eu não me senti que eu pequei, não me senti assim, mas eu pedi perdão em nome daquelas pessoas, pedi perdão, fiz reparações. Enquanto eu estava lá, fiz reparações, pedi perdão, tudo. Na hora que eu estava lá, eu não conseguia evitar de dar risada, porque era muito engraçado as piadas que ele fazia, que o rapaz fazia. Então, meu marido achou que eu estava me divertindo. Mas eu, no fundo, dentro de mim, eu estava conversando com Jesus. E Jesus conversando comigo, falando: Deus me livre ali, nunca mais. Fala pra ele que você não vai vir num lugar desse, eu não permito que você venha. E eu cheguei e falei pro marido: Deus dentro de mim falou que não é pra mim voltar num negócio desse. Que isso não é da vontade dele pra mim. Pra mim, não. E meu marido teve que entender. Ele teve que entender. Eu fui bem clara, assim. Então, assim, você tá entendendo? Você leva Jesus com você. Não quer dizer que você vai ter que falar para o seu marido: não, eu não posso viajar com você, porque a missa que eu vou é só aqui na minha paróquia. Não pode ser assim. Não, você vai com seu marido aonde ele quiser ir, mas aí você leva Jesus junto. Então, é muito importante. Então, eu sou o único que merece ser amado. Vê, se tu não tirares este pequeno mundo que cerca você, isto é, os pensamentos das pessoas, as opiniões que as pessoas têm sobre você, o que as pessoas esperam de você. Por exemplo, alguém faz assim, fala assim: olha, faz esse curso aqui é maravilhoso. Eu quero depois saber com você o que que você achou desse curso. Faz esse curso porque depois eu vou te contratar para trabalhar para mim. Então eu preciso que você me dê satisfações. Isso é um pensamento daquela pessoa, são pensamentos sobre você, que a pessoa está tendo muitas expectativas em cima de você. Então você vai, né? E às vezes não é a vontade de Deus, entendeu? Então você tem que tirar esse compromisso que você tem com as pessoas. Mas, Aline, eu preciso trabalhar. Então, se for uma pessoa que está me dando um emprego, eu não posso trabalhar, Deus vai me proibir de trabalhar? Não, não é isso. Mas tudo, assim, sem que você se preocupe em perguntar para Jesus se isso é a vontade dele mesmo para você. Que tipo de trabalho é esse que você vai fazer? Então, tem trabalhos que você não vai agradar a Deus. Que tipo de trabalho é esse? Como que você vai, né? Não estou dizendo que você vai sair de um emprego se o emprego for muito demais, assim, na sua opinião, for um emprego que não está decente, assim, tanto. Não é isso. Mas você tem que levar Jesus com você. E será que Jesus iria estar feliz com você estando fazendo, dependendo alguma coisa errada, se você estiver nesse local? E você perceber que você está fazendo algum crime, se é uma empresa que está, né, fazendo algum serviço mal feito para as pessoas, está tendo algum trabalho, alguma coisa sendo colocada ali na receita do salgado que você vende na padaria. Se você sabe que tem algumas coisas erradas, você vai conseguir ficar bem, né, em direção a Jesus. E então, assim, Aline, mas não tem nada a ver com isso, né? Não dá pra gente ficar saindo do emprego assim, não é fácil. Mas mesmo assim, você pode conversar com Jesus e fazer reparações, pedir perdão em nome daquela pessoa, né? Posicionar-se diante de Deus, e pedir ajuda para Deus para que essas coisas possam, pouco a pouco, você vai rezando e vai pedindo: Senhor, eu tô trabalhando aqui, me ajuda, abre outra porta para mim, se essa é a sua vontade que eu saia daqui. Mas enquanto eu estou aqui para te reparar, tô sentindo a sua dor, Senhor. Então eu vou reparar essas atitudes que eles estão fazendo. Tem um motivo para estar ali e tem todo um compromisso diante de Jesus. Não quer dizer que você tem que sair de todos os empregos. Ah, Aline, eu trabalho no motel, eu sou uma arrumadeira do motel. E é o único serviço na minha cidade pequena que eu consegui e que eu ganho muito bem. E já tô nesse motel há mais de 10 anos. Então, eu não tô falando que você vai largar o trabalho porque é um motel. Mas você vai conversar com Jesus sobre esse trabalho. Sobre o que acontece ali. E você vai explicar para Jesus, né? Vai conversar com ele e você vai falar para ele: Senhor,
Eu trabalho há 10 anos neste emprego. É um emprego que eu preciso, muito mesmo, mas eu não sou a favor de existir esses locais, não sou a favor do que acontece nesses quartos, né? Enquanto é pecado, não sou a favor do pecado, né? E nem casamentos, né? Nem casais casados deveriam vir neste antro de pecado, né? Porque é um local onde muito pecado acontece, muitas traições, adultérios, né? Várias outras coisas acontecem errados aqui. Então eu sei da tua dor, eu sinto a tua dor por ter, né, tantas pessoas te ofendendo neste local. E eu quero, Senhor, que o Senhor me dê a dor, a sua dor, para eu poder ofertar pensamentos contrários ao que essas pessoas fazem. E vou aqui, né, e vou à noite rezar, fazer as reparações com as horas da paixão, colocando todas as pessoas que pisam naquele lugar e outros em outros motéis também, pessoas do passado, presente e futuro, dar todas as reparações que você precisa. Então, tem um motivo, né? Tem uma realização de atos para poder ajustar a sua vida em direção a Deus e colocar ele no trono, colocar ele onde merece estar, né? Através da onde você está atuando e ficar totalmente focada em Jesus e não mais em agradar as pessoas, em estar do lado das pessoas e concordar com as pessoas, em justificar o que as pessoas estão fazendo. Acabou as pessoas. Então, eu não posso entrar livremente em teu coração se você ficar com esse murmúrio em tua mente das pessoas, de você ficar concordando com o pensamento das pessoas pecaminosos, as justificativas que as pessoas têm para pecar. Ah, eu larguei do meu marido porque ele era isso, mas isso. Ai, Senhor, perdoa essa pessoa que não foi forte o bastante para poder rezar e fazer novenas e fazer promessas, jejum pelo marido, não teve o discernimento dos espíritos para poder, né, escolher o melhor marido na época que ela estava. Então, vai rezando e ofertando a Jesus. Então, só Jesus que existe. Só eu sou o único que mereço ser amado. Eu sou o único que merece a sua atenção, a sua oração, o seu contato. Você vai ouvir as pessoas, mas você vai correndo conversar com Jesus sobre todas as pessoas. Entendeu? E não vai ficar tanto ali com a pessoa. Você vai ouvir como Nossa Senhora ouvia. Sendo uma confidente das pessoas que falam blá, 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 blá. Você não vai ser mal educada estando naquele local. Mas você também não vai começar as conversas. Você também não vai provocar os assuntos. Acabou aquela pessoa que estava ali no meio do burburinho, da fofoca, da brincadeira. Acabou essa pessoa. Agora você vai ficar com Jesus. Então, promete-me ser totalmente minha e eu mesmo porei mãos à obra para, né, para desconstruir você. Tu tens razão de que não podes nada. Então, não temas. Eu não, né, você não consegue. E ele tá falando assim da outra vez que ela falou, né, do trecho de ontem. Eu não consigo, Jesus sabe que eu não consigo nada, que eu sou totalmente feia, eu sou fraca, eu não consigo. Eu continuo fazendo os meus defeitos habituais, é isso que ela falou? Aí ele falou assim: você tá certa que você volta para os seus defeitos habituais, porque você não pode nada. Mas não temas, não tenha medo por isso. Eu farei tudo em você. Dá-me então a tua vontade de eu poder agir em você, me dá a tua vontade, a sua atenção para mim, e isso me basta. E isso acontecia mais frequentemente na comunhão, essa conversa que ele tinha e chamava a atenção dela, né, na comunhão. Então lhe prometia ser toda sua, pedia-lhe perdão, visto que até aquele momento não havia sido. Aí, nesse momento de comunhão, às vezes é um momento que você tem de oração, que às vezes você não vai receber a comunhão na missa diária, mas você tem um momento de conversa com Jesus. E é nesse momento de silêncio em que você está dando toda a atenção para ele, ele vai muitas vezes falar com você. Depois que você estiver tão envolvida com Jesus, ele vai falar vários momentos do dia com você, você vai perceber que ele está sempre querendo vir falar com você se você tiver, né, saindo desse burburinho das criaturas, desses pensamentos de criaturas, se você estiver conseguindo e entrando em comunhão com Deus, você vai perceber. Pedia-lhe perdão, visto que até aquele momento não havia sido fiel, né? Dizia-lhe que queria amá-lo verdadeiramente, então ela falando que eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Ele rogava que não me deixasse nunca mais sozinha sem ele, porque senão eu ia fazer errado. Ela vai falar bastante isso. Se ele me largar, eu não consigo fazer nada. Então ela fica acostumada demais com Jesus, né?
conectado ali com ela, conversando com ela. Depois ele vai falar assim, olha, eu vou te deixar sozinha para ver se você aprendeu alguma coisa. E aí ela vai chorar lá na frente, né? Não, não faz isso, Senhor. Então ela está aqui toda envolvida com Jesus, gostando dele estar com ela e tentando corresponder plenamente ao que ele está fazendo, né? O que ele está pedindo. E aí ela falou assim, fica comigo. Aí ele falou assim, tá bom, eu virei e vou observar tudo que você faz. Tudo, tudo, tudo. Jesus falando, até os seus movimentos e os seus desejos. Tudo, tudo, tudo. E é com a gente também. Igualzinho. Gente, ele pega no pé de tudo. Jesus, ele pega no pé de verdade. Não é só com a Luísa, não. É com a gente também. Ele pega no pé de tudo que você faz. Se você estiver fazendo coisas erradas. Aline, então eu vou ter que ficar fazendo exame de consciência o tempo todo. No começo, até você se acostumar a ter uma segurança de que você já está com os pensamentos totalmente voltados para Jesus, até você se sentir segura, você vai ficar fazendo sim um momento de assim, de ficar o tempo todo se vigiando, né? E eu ficava assim me vigiando toda hora os meus pensamentos e vendo, né, o que eu estava pensando, o que estava passando pela minha cabeça, pedindo para Jesus, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda o tempo todo. E rezando Ave Maria, Pai Nosso, rezando Ave Maria, Pai Nosso, vem Espírito Santo, né? O sangue e água que jorraste o coração de Jesus. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Eu ficava o tempo todo, e até hoje eu faço isso. Até hoje eu fico o tempo todo me vigiando e rezando para poder pegar os meus pensamentos e dar para Deus. O tempo todo eu fico muito atenta. Mas só que eu tive eu já fiz vários testemunhos da minha vida, nos vídeos que eu já fiz no canal, e eu tive uma graça muito grande de Jesus esvaziar a minha mente. Eu tinha uma mente muito cheia de pensamentos, que eu ficava preocupada com muita coisa. Eu nem dormia à noite de tanto que eu pensava e pensava e pensava e pensava e pensava que eu queria isso, fazer aquilo, que eu queria comprar tal coisa. Ficava imaginando eu, aquele comprando aquela coisa, e depois já queria outra coisa, e depois já... Eu pensava muito em consumismo, eu era muito consumista e pensava o tempo todo nas coisas que eu queria comprar, nas coisas que eu estava precisando, e olhava para dentro da minha casa e, ai, tô precisando de uma coisa nova aqui. Ah, tô precisando de uma escova nova. Ah, tô precisando de uma roupa nova. Ah, eu tô precisando de um shampoo diferente. Ah, eu tô precisando disso. Eu ficava o tempo todo. Depois que eu vivi na Divina Vontade, comecei a viver na Divina Vontade, nossa, né? Eu comecei a caminhar com Jesus de verdade ali, foi Santa Faustina, comecei com a Santa Faustina, o Diário da Santa Faustina, que eu fui começando a me, né, de ser construída por Jesus também, nesse processo com a Santa Faustina também. Foi muito bom. Nossa, meu Deus, tudo que Jesus foi fazendo. Eu fui pedindo para ele trocar meu coração com o dele, fui rezando muito, pedindo para ele trocar. Eu não gostava mais da minha vida, do jeito que eu pensava, da vida que eu levava. Não gostava dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Eu não gostava de nada, de nada. E aí eu peguei e falei, ou o Senhor me enche ou me leva, ou o Senhor me enche ou me leva, porque eu não gosto dos meus pensamentos, eu não confio em mim mais. Eu não sinto que eu sou sua, não sinto que eu tenho a sua presença. E era antes do livro do céu, eu ainda não tinha lido. E eu já estava chorando nessas coisas, pedindo para que ele trocasse o cérebro dele com o meu. Eu falava, Senhor, troca o meu coração com o teu. Eu não quero mais viver, né, sozinha. Eu falei assim, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E eu não estava feliz, mesmo com o meu casamento ainda, tranquilo, mas eu estava muito assim, fazendo coisas erradas, muito é, é, devendo muito, né? Eu tava com problemas financeiros, de gastos meus exagerados, né? Uma dívida absurda e, assim, e eu tava totalmente infeliz com a minha trajetória do que eu tava fazendo com a minha vida, o jeito que eu levava a minha vida. Tava tudo errado, eu queria uma mudança de 360 graus, né? E aí Jesus, né, graças a Deus, vem com a Santa Faustina, depois vem com a Luísa e agora daí o livro do céu foi tudo que eu mais precisava para conseguir terminar esse processo todo. Mas durante esse período todo, antes de chegar no livro do céu, eu já estava com a cabeça esvaziada. Eu recebi uma graça do Espírito Santo tão grande, eu fiz vários tratamentos de terapia psicológico, mas eu sei que não foi isso, foi Deus. Eu cheguei a tomar remédio de homeopatia também para isso, e eu fiz um curso também de empreendedorismo,
E foi muito importante. Meu marido pagou caro para mim um curso de empreendedor. Nesse curso mexe com a pessoa mesmo, com o autoconhecimento da própria pessoa. E foi muito bom, mexeu bastante comigo aquele curso. E durante a semana daquele curso, com aquelas palestras que eu assisti lá no curso, eu não sei o que aconteceu comigo, né? Com aquelas palestras que deram, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que durante a semana eu tava já vivendo um relacionamento com Jesus muito forte. Eu já tava e fui naquilo lá e pedi para ele, né? Eu tava tá no processo, todo um processo com Jesus, né? E fazendo tudo o que tinha que ser feito para corrigir a minha vida, tudo o que fosse necessário, né? E aí eu tava usando cursos de humanos, né, de coisas humanas, né? No Sebrae, que eu fiz um curso em Pretec. Aí eu fazendo aquele curso, toda envolvida lá, e eu vi que realmente eu estava totalmente errada, a minha vida estava totalmente errada, os meus pensamentos estavam totalmente errados do jeito que eu estava vivendo. Mas a parte divina com Jesus era, eu sabia que era ele que estava me conduzindo, que estava indo tudo bem. Então, durante essa semana, eu lembro que foi nessa semana que um dia, do nada, eu estava no carro. E eu saí do carro e eu tomava o remédio homeopatia também. Mas não tô falando que você tem que tomar o remédio, porque eu não acredito que foi o remédio homeopatia que fez isso comigo, não. Só sei que todo o processo que eu estava ali, o Senhor, eu me encho, eu me levo, me encho, me leva. Eu tive um momento com o Espírito Santo de ele falar comigo. E ele falou que ele sempre falava comigo, que ele sempre estava na minha mente falando comigo, que toda a sabedoria que eu tinha era ele, que estava sempre conversando comigo. Aí ele se apresentou para mim, eu fiquei encantada com ele, e aí eu comecei a ouvi-lo. E aí, como eu estava muito interessada em ouvir essa voz dentro interior também, dentro de mim, ele me esvaziou. Foi ele que fez isso. E de um dia para o outro, é como se eu tivesse mudado de endereço do planeta. Eu estava na mesma família, com o mesmo marido, né, com o mesmo carro, com a mesma casa, mas era tudo diferente. A minha casa, eu comecei a amar minha casa, eu comecei a amar minha vida, eu comecei a amar tudo de uma hora para outra e a minha mente esvaziou-se. A minha mente esvaziou. Eu não tinha mais aqueles pensamentos assim, sumiu. Eu não ficava mais pensando, eu só ficava com a cabeça vazia e ouvindo a voz interior que estava me dirigindo. E essa voz interior falou assim: você só tem motivos para ser feliz. Você só tem motivos para ser grata. Olha só isso, foi eu que te dei. Olha, foi isso que eu te dei. Eu limpava a minha casa, eu agradecia tanto pela minha casa. Eu lembro até hoje. Eu até me emociono como eu agradecia. Eu lembro que eu estava limpando a escada da minha casa, né? Agachada na escada, limpando a minha casa e eu agradecendo por cada degrau daquela escada. Eu falando assim, meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor me deu. Mudei totalmente aquela pessoa que estava amarga, que estava xingando a própria vida, que estava assim, sumiu aquela coisa e veio uma vida de gratidão, uma mudança totalmente, uma gratidão muito grande, uma coisa que Deus fez um trabalho muito grande. E aí veio depois o livro do céu, você imagina a felicidade, né? Completou a felicidade. E aí eu entendi já o processo que eu já tinha feito, que já estava correndo aqui, né, junto com o livro do céu, foi encaixando tudo, aquilo que eu já estava vivendo antes do livro do céu, foi encaixado. E o Espírito Santo continuando a me explicar, me falando que era ele que tinha trazido essas coisas para mim, esses livros. Eu achei todos os 36 volumes numa época que ninguém sabia onde tinha esses livros, né? Eu comecei a traduzir para o português para poder eu ler. Não tinha esses livros em lugar nenhum, né? Então, assim, e nem os 24 Horas da Paixão tinha ainda. Era tudo assim, antes mesmo de tudo, assim. Foi uma graça muito grande. Então, e aí Jesus foi dirigindo a minha vida, foi me conduzindo, o Espírito Santo falando comigo, me explicando tudo. Eu já sabia que era ele, não tinha dúvida que era ele que estava na minha mente, falando comigo, né? Era o mesmo Deus que está no Evangelho, o mesmo Deus que fala a mesma língua do Evangelho, entendeu? Então você não tem dúvida de que é Jesus que fala com você, porque as coisas que ele fala é as coisas que estão no Evangelho. Então aí você tem certeza que é Jesus que está falando com você. Que é sofrimento, que você tem que aceitar o sofrimento. Ele nunca falou para mim assim: eu já tomei todas as suas dores sobre mim, você não tem que sofrer nada. Ele nunca falou isso. Nunca, nunca falou isso. Então eu sabia que era Jesus do Evangelho, aquele que pega a sua cruz e me siga, né? Pega a sua cruz e me siga. Então eu sabia que era esse Deus. Agora, um Deus que chegar e falar para você, né? Eu só quero te curar, eu só quero te libertar. Você só vai ser, assim,
Você não vai sofrer nunca mais. Isso não é Deus. Essa voz não é de Deus. Você não vai sofrer nunca mais. Isso não existe. Eu não quero você sofrendo. Isso não existe. Só se for sofrer por coisas de pecado, né? Sofrer por coisas de, né? Sofrer por causa de beber, né? De vício. Só se for isso, né? Mas ele nunca falou para mim dentro de mim que eu não ia sofrer. Nunca falou, né? Mas fala, mas eu te amo. E as coisas que acontecer com você é para poder fazer você desapegar das coisas do mal, né? Do mundo, do mal, das trevas, do pecado. Então, o mesmo Deus que estava no evangelho era o Deus que falava dentro de mim. Então, era muito assim. Aí, na hora, ele falava dentro de mim e depois eu ia ler as coisas dele e batia tudo. Confirmava. Sabe? É como se eu tivesse ouvido antes dentro de mim e depois, na hora que eu pegava os escritos, era a mesma pessoa, só confirmado porque conversou com outra pessoa ali, com aquela mística, escreveu. Então, foi muito incrível o susto que eu levei. Falei, meu Deus, eu tenho o mesmo Deus dentro de mim conversando comigo. E é o mesmo Deus igualzinho que fala com a Luísa, que fala com a Santa Faustina. É o mesmo Deus. Então, é muito importante você identificar a voz que está dentro de você, que tem que ter as mesmas palavras e o jeito igual de falar com as místicas católicas, né? E no Evangelho. Tem que ser o mesmo Jesus, que fala com a mesma linguagem. Uma linguagem dura, forte, né? De conversão, né? De coragem, né? Né? Que você vai confiar nele, né? Que você vai conseguir fazer se ele te ajudar, mas que você tem que, né? Aceitar passar pelas cruzes, né? Perdoar o irmão, engolir seco muitas coisas, né? Perdoar, 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 perdoar e deixar o outro ficar na dele, deixa o outro. Não fica brigando, não vale a pena ficar discutindo só isso aí. Não é isso aí, não vale a pena nesse momento. Vamos conversar primeiro nós duas, depois a gente conversa com ele. Vai ter a hora certa de falar, tem a hora certa de discutir sobre isso. Vai ter o momento correto para falar. Então, assim, dirigindo de uma forma muito bem clara, assim, vendo que realmente é um Deus que é virtuoso, né, que ensina a virtude e tudo mais, né? Ah, imita-me quando estava na casa de Nazaré. Minha mente não se ocupava de outra coisa que da glória do Pai e da salvação das almas, que é Jesus, né? Quando ele estava em Nazaré. Ele ficava só vivendo dessa vida com Deus, falando das coisas de Deus. Ele falando que, ó, ela estava se entretendo com a conversa indiferente da família. Coisas bobas que a família fala. Nossa, mas a gente não pode conversar coisas bobas que a família fala, né? Depende da hora, né? Depende de em que contexto você está, né? Em direção a Jesus. Você está dando atenção para Jesus? Você está fazendo alguma reparação diante daquela conversa? Entendeu? Você está com Deus enquanto as pessoas estão conversando? Eu não gosto de conversas bobas, né? Eu não gosto de conversas de idiotas, eu não gosto. Jesus, ele tira você mesmo dessas coisas. Você não tem interesse, você não dá muita atenção para essas coisas. Se a pessoa estiver falando, você não é mal educado, né? De ficar brigando com as pessoas, mas você não fica colaborando com aquilo ali, não fica incentivando aquilo ali, né? Então, essas conversas enchem a mente de coisas que não pertencem a mim. Então, ele tá falando que enche a mente dela porque ela fica depois pensando nessas coisas. É por isso que ele tá incomodado com ela. E aí ele fala: circunda-te de um pó no seu coração, de modo que faz sentir débil a minha graça. Então, atrapalha ela. Por isso que ele não gosta, porque tem algum efeito nela que atrapalha ele de conversar com ela. Então, por isso que ele pede para que ela largue mão, desapegue disso, porque ela tem um apego, entendeu? A pessoa tem um apego, ela gosta dessas conversas. Aquilo ali é uma distração que ela gosta, onde ela fica depois pensando: ah, fulano falou que isso. Ah, daí as fofoca. Nossa, meu Deus, olha só. O cara fez isso, isso. Meu Deus, e, assim, e aí você fica ali, horas e horas só, né? Com esses pensamentos que não é de Deus, que não é de Deus, que não vai acrescentar nada. Enquanto Deus está querendo falar com você,
ter a adoração, ter a oração, ter a reparação, e você não está prestando atenção, né? Você está totalmente desconectado de Deus. Então, aí ele fala, imita-me, Luísa, porque a minha mente não se ocupava de outra coisa que da glória do Pai, somente para dar reparações, para orações, para dar as almas para Deus, era o tempo todo. Então, você vai ter que viver a minha vida. É isso? Você quer santidade ou não quer? Então, é isso que Jesus pede. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Você também vai falar discursos santos em todo lugar. Ah, mas aí as pessoas vão achar que eu sou uma beata. Ninguém mais vai querer conversar comigo. Ué, acabou, Vi. Acabou. Morreu. Você morreu. A sua pessoa não tem mais vida na Terra. Você deu a vontade para Deus. Nossa, sério isso? Você não é mais das pessoas. Você não é para entreter as pessoas. Você não é mais desse agora. Você vai sempre de uma forma amigável, sem ser grosseira, na hora certa, na hora que as pessoas perguntarem para você alguma coisa, só nessas horas. E aí, Aline, o que você tem feito? Você tá lá no meio lá, né? Você foi num aniversário e você tá no meio das pessoas, elas estão lá, babá, 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 babá. E você tá tomando refrigerante ali, presente ali. E aí, Aline, o que você tem feito? O que você tá achando? Ela perguntou. Ah, eu já não penso, eu não tô preocupada com isso aí não, que você tá falando não. Ué, mas como assim? Você gostava tanto dessas coisas? Não, eu já não. Ué, estranho. Né? Uma hora a gente conversa melhor, se quiser saber. Não, fala aí, fala assim, ah, não, é que eu tô lendo uns escritos muito interessantes. E aí tal, e aí você vai falar, se deu abertura, uns escritos, né, católicos. Eu estou caminhando aí na filosofia, né, na meditação, espiritual, estou, assim, buscando mais essas coisas altas. Então, assim, de uma hora para outra você vai começar e as pessoas vão, ah, então tá bom, tá? Mas só que se você for, você não vai ficar preocupada com o que ela vai pensar de você. Você não vai ficar preocupado de perder a amizade e nunca mais elas te convidar. Você não vai ter nenhum. Assim, quem quer ler o livro do céu e sabe que é 36 volumes, vai preferir que ninguém chame mais para aniversário, né? Então, assim, aí se o seu marido falar assim, é, mas é conversada, mas você não conversa mais com as pessoas, a minha mãe falou que você tá chata, não sei o que lá. Ó, se a sua mãe, né, é, queria que eu conversasse isso, daquelas coisas de fofoca, ela perdeu a amiguinha dela que conversava de fofoca. Eu não sou mais assim. Agora, eu não sou mais assim, mãe. E você vai explicar pro seu marido. Eu não tenho mais gosto por essas coisas, mas eu tô aqui, eu nunca vou faltar nos aniversários, eu vou ficar aqui, vou estar sempre presente, vou cantar parabéns, né? Vou dar um abraço na pessoa, vou dizer o quanto ela é especial para mim, vou dar parabéns, vou dar um abraço, vou estar presente. Se ela quiser minha presença, eu vou estar aqui. Mas só que eu não gosto mais desses assuntos. Eu mudei nessa questão. Então, assim, isso não vai atrapalhar em nada, porque você, entendeu? Agora, assim, uma coisa que eu sempre fiz, né, nos aniversários, que é da família, eu ajudava a servir, entendeu? Em vez de eu ficar dando atenção para as conversas fiadas, para não dar motivo para ninguém falar mal, falar assim nada, eu ficava trabalhando, eu ficava ali cuidando das crianças, eu ficava no meio das crianças, para não dar assim na vista que eu estava diferente, né? Que eu não tinha assunto mais para falar com essas pessoas. Então quando eu ia nos aniversários, para não ficar uma coisa chata, para eu não ficar chata e não chamar atenção nessas horas, eu ficava com as crianças, eu ficava cuidando das crianças, ficava fazendo companhia para as crianças. Os pais ficavam felizes porque eu estava lá, né, cuidando da criança. Ah, pode deixar ela, tá aqui, eu tô de olho nela para você. Ou eu ia servir salgadinho, ou eu ia lavar a louça lá do churrasco, ou eu ia ajudar a servir o churrasco que eu ficava trabalhando. Aí as pessoas ficavam tão felizes pela minha, né, dedicação ali, que ninguém ficava incomodado comigo. Então, uma das coisas que Jesus, ele falava para mim, faz isso, Aline. Vai lá, vai cuidar das crianças. Vai, aí ninguém vai perceber que você não tá mais interessada nessas fofocas, nessas brincadeiras bobas.
vai lá, vai lá. Aí eu fazia, eu servia as pessoas, e as pessoas no meio da minha família, ninguém nunca percebeu, assim, uma coisa ruim de mim. De mim não veio nenhum sentimento ruim. E enquanto eu estava ali fazendo essas coisas, cuidando das crianças, eu estava observando o que estava acontecendo com todo mundo, né? E rezando e fazendo companhia para Jesus. E conversando com Jesus. E as pessoas vinham e falavam alguma coisa para mim. E aí, você tá gostando disso? E aí, a sua mãe, como que tá? Eu respondia normal, a verdade, contava sempre a verdade. Aí depois eu continuava ajudando na festa, ajudando. Então, assim, eu me entretia. Pegava as crianças no colo, ficava dando atenção para as crianças, aí as pessoas não pensavam mal de mim, nunca pensou. Então tem que ter umas estratégias aí para você não chamar muito atenção para você. Jesus, ele vai te, né, se você ouvir a voz de Jesus, ele vai te dar essa sabedoria de como conduzir, né, essa mudança radical na sua mente aí em direção às pessoas, ele vai saber conduzir. Eu ficava muda, toda confusa, tentava tanto quanto podia ficar sozinha. Confessava-lhe minha debilidade. Pedia-lhe ajuda e graça para poder fazer o que ele queria. Porque por mim mesma não sabia fazer nada que não fosse mal. Se durante o dia minha mente se ocupava em pensar nas pessoas as quais eu amava, tá vendo? Pessoas que ela amava. Ai, mas essa pessoa para mim é tão importante. Nossa, eu tenho que visitar ela, eu tenho que ir lá ver ela. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa para ela. Prometi que eu ia lá na casa dela. Aí Jesus não gostava. Olha lá. Em seguida me repreendia dizendo: Isto é o bem que me queres? Você quer ficar dando ocupação para cuidar das pessoas? Quem te amou como eu? Essa pessoa não amou você como eu te amo, né? Eu que dou tudo para você, eu que morri por você, eu que dou a vida para você. Veja, se tu não acabares com essas coisas, eu te deixarei. Aí ele ameaça ela. Nossa, mas que Jesus é bravo, que Jesus chato. Não, é que ele tem um plano para a alma que vai viver com ele na divina vontade. Aline, mas você tem certeza que a mesma coisa que ele fez com a Luísa, ele quer fazer com a gente? Olha, eu fiz esse processo. Eu entendi, eu não entendi que eu ia viver exatamente igual a Luísa, mas eu fiz o processo interior que ele fez com a Luísa, eu fiz para mim. Porque a Nossa Senhora, ela vivia do mesmo jeito. Aí eu fui ler o livro da Mística Cidade de Deus, e aí, né, e os 31 dias com Maria, e a Nossa Senhora também viveu igual. Então, se a Nossa Senhora, que viveu na Divina Vontade, viveu isso que a Luísa está sendo chamada a viver, então eu pensei, fiz as contas. Então, para mim viver na vontade divina e dar a vontade humana para Jesus, eu preciso fazer a mesma coisa. E deu certo. Hoje eu, como eu disse, eu leio o livro do céu e entendo tudo que está escrito ali. Hoje o Espírito Santo me explica tudo. Tudo, tudo, tudo só confirma cada vez mais. E eu sinto uma sabedoria enorme, muito grande mesmo. E tudo que o livro do céu fala que o Filho da Divina Vontade é, eu já sou, eu já vivo. Então, eu fiz essa receita e deu tudo certo. Mas eu não saí da minha família, eu não deixei de ser uma boa esposa, não deixei de ser uma boa parente para os meus parentes, para os meus familiares, não deixei de ser uma pessoa que, quando eles precisarem de mim, eu sou a primeira a dar a mão, né? E as pessoas confiam plenamente em mim, né? Tanto que eles confiam a minha mãe para eu cuidar, porque eles sabem que eu sei cuidar da minha mãe nesse momento. E a minha mãe é muito importante para meus irmãos, mas eles confiam plenamente que eu sei cuidar dela, que eu não vou fazer mal para ela, entendeu? Que eu, né? Então é muito interessante. E a minha tia mesmo fala, que é a irmã da minha mãe, que se preocupa com a minha mãe, ela fala: a melhor pessoa para cuidar da minha irmã é você mesmo, né? Você tem uma paciência com a sua mãe muito grande, você tem, né, um amor muito grande. E ao mesmo tempo você não se deixa abater, porque você tem Deus, você é uma pessoa de oração, você não se deixa abater com os sofrimentos, não se deixa, né, ficar brava com a sua mãe, igual os outros ficam. Você não fica, né, colocando em cima das costas da sua mãe também os seus problemas, você tem, né, então assim, o que a gente percebe é que você realmente cuida. Então ela mesmo falou pra mim, né, então é sinal de que eu não sou uma pessoa tão ruim assim, né. O meu marido, ele fala que ele tem muito orgulho de mim, orgulho santo, né?
que ele se orgulha muito de mim, ele já várias vezes me elogia. Depois que eu conheci a Divina Vontade, meu Deus, eu não, foi os momentos que eu mais recebi elogios do meu marido, de respeito, a mudança que o meu marido teve em direção a mim, e até ele mesmo mudou muito pro bem também. Graças a tudo isso, esse processo de purificação que eu fiz e essa configuração, né, que eu fui seguindo do livro do céu, né, colocando esse livro do céu encarnado na minha vida mesmo. Essas palavras de Jesus se encarnaram na minha vida, igualzinho como tá aqui. Então, às vezes, eu sentia dando-me tais e tantas reprovações amargas que não fazia nada além de chorar. Então, ela chorava. É realmente, a gente sofre muito quando a gente não está conseguindo perceber, quando a gente percebe que a gente não está conseguindo, né, fazer o que Jesus pede. A gente chora muito, a gente sente mesmo uma amargura muito grande quando a gente, né, percebe alguma dificuldade, né? Especialmente uma manhã depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava. Tá vendo? Luz, essas coisas tem bastante. São informações que ele manda na sua mente de entendimento que você recebe. Aí ele dá uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava e sobre a volubilidade e inconstância das criaturas. Realmente, você vai meditar e você vai entender que as pessoas não são fiéis, que uma hora as pessoas pensam de um jeito, outra hora as pessoas pensam de outro, que você não pode confiar nelas, não pode colocar a sua segurança nelas, e aí você vai perceber que só ele realmente ama e as outras pessoas não. Aí eu, olha lá, ficando meu coração tão convicto que daí em diante já não era capaz de amar ninguém. Nem amar ninguém. É, ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele, tá vendo? Isso é muito importante. Ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele. A Aline, ela tá falando que ele ensinou, mas como que faz isso? Eu tô explicando para vocês. Eu tô explicando que ele me ensinou. E vou explicando cada vez mais. Isto é, o olhar para as criaturas como imagens de Deus, de modo que se recebia o benefício das criaturas, devia pensar que unicamente Deus era o primeiro autor daquele bem e que tinha se servido desta pessoa para me dar o bem. Então a gente tem que entender que as pessoas são instrumentos divinos. Tem hora que as pessoas vão ser instrumentos divinos para nos trazer alguma amargura, algum desprezo, alguma rejeição que Deus está permitindo, que é para o bem nosso, para nos fortalecer, né? E tem horas que as pessoas vão ser aquelas que vão nos amar, que vão nos dar carinho, que vão nos dar elogio, que é também para nos fazer bem. Então, fique em paz. As pessoas são instrumentos de Deus. Então, você não trata ninguém mal. Nunca. Nunca você trata as pessoas mal. Nunca, nunca, nunca. Nenhuma pessoa do planeta Terra. Nenhuma. Se recebia modificações, né, que eram essas rejeições, desprezos, qualquer coisa negativa que vinha delas, eu também via elas como instrumentos nas mãos de Deus para a minha santificação, que é o desprezo, a rejeição das pessoas, para a santificação da alma, para você se fortalecer, desapegar, né, dessas necessidades materiais e de sentimentos, né, se desapegar disso. Por isso, meu coração não ficava ressentido com o meu próximo. Nunca pode ter ressentimento com ninguém, porque as pessoas, elas não sabem o que fazem, né? Não sabem o que fazem. Então, você tem que perdoar todo mundo. As pessoas, elas são doentes e as coisas que elas falam é assim, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Nunca você leva em consideração. As pessoas, elas são totalmente um nada mesmo. Não leve em consideração. E reze por elas, para que elas, né, se elas estão falando alguma coisa, não pense que aquilo que ela está falando é a pessoa. Não pense. As pessoas, elas não são o que elas falam. Fique em paz. Ah, Aline, mas tudo que do coração sai é o que a boca fala, o coração está sentindo. Mas não leve em consideração. Reze, porque Deus tem o poder de mandar uma luz naquela mente. Você tem que rezar pela pessoa para que porque Deus tem o poder de mandar uma luz na mente de qualquer pessoa e fazer ela mudar de pensamento, tá? E você mesmo pode ser um instrumento de aconselhamento na hora certa, no momento certo, até mesmo de uma correção. Você também pode trazer amarguras e mortificações também através de você. Deus pode usar você como um instrumento na mão dele também para a santificação da pessoa, para corrigir aquela pessoa, né, para falar uma palavra de verdade que é necessário falar com caridade, que pode mudar muita coisa, né, na hora certa, no momento certo em que você for fazer, tá bom? Né? Então fique tranquilo. Então, por este modo, acontecia que eu olhava as criaturas todas em Deus,
por qualquer falta que visse nelas, jamais lhes perdi a estima, tá vendo? Nunca perder a estima das pessoas, nunca, assim, eu nunca mais quero conversar com essa pessoa. Não existe isso. Isso não existe na divina vontade, tá? Se zombavam de mim, sentia-me obrigada, pensando que estava fazendo novas aquisições. O que quer dizer? Sentia-me agradecida, não é obrigada, é agradecida, tá? A tradução meio, né? Se zombavam de mim, sentia-me agradecida pela zombaria delas, né? Pensando que estava fazendo nova aquisição para minha alma, realmente. Se me louvavam, recebia com desprezo os louvores, não considerava os louvores. Então, o que vem das criaturas, tanto faz, tanto fez. Entendeu? Mas ali não tem alguma informação que está vindo através delas? Está vindo alguma informação do que elas, né, do que elas estão, né, doentes ali, cegas, né, em direção a muitas coisas, elas, né, mas não é de Deus aquilo que elas estão fazendo, não é, Deus está permitindo o que elas estão fazendo. Deus está permitindo, não é Deus de propósito que está usando aquela pessoa para te ofender, para te magoar, para te atacar, não. Elas estão fazendo isso com a liberdade delas, mas Deus está permitindo que isso chegue até você, e aí você aproveita do que está acontecendo, que Deus está permitindo, para fazer novas aquisições de virtudes para você. Então vai fazer muito bem para você. Olha lá, meu coração adquiriu tal liberdade que eu mesmo sou incapaz de expressar. Liberdade, o que é essa liberdade? Tanto faz alguém falar bem de você, tanto faz alguém falar mal. Não fede nem cheira. Você fica tão com Deus, só Deus que importa, é o que Ele fala que importa. O pensamento das pessoas não importa mais, nem do marido, ninguém, nem do filho, nem de ninguém. E isso é uma liberdade que você vai adquirindo aos poucos, que cura, cura, cura. E até, Aline, mas até quando você falar alguma coisa, eu tenho que desconsiderar. Se você tiver precisando de uma palavra de Deus, e você, né, receber uma luz através do que eu estou dizendo, e isso serviu para te iluminar, amém, glorifica a Deus, tá? Mas se eu chegar em você e eu falar alguma coisa que você fala assim, não, mas eu acho que Deus usou a Aline para mim, né, para me dar um teste. Muitas vezes aconteceu isso. Umas vezes eu falei coisas para algumas meninas daqui do grupo e aí ela falou assim: "Não, mas eu não penso desse jeito que a Aline falou. Eu não penso, isso vai acontecer, tá? Mas eu não concordo com o que a Aline falou de mim. Não, não concordo. A minha intenção não foi essa." Então, assim, aí o que acontece? Mas como a Aline, ela é uma pessoa que tem Deus, eu vou dar atenção e vou observar se alguma coisa por baixo desse pensamento, né? Se nas minhas atitudes realmente eu deixei transparecer alguma coisa. Então, nunca confie em você. Nunca confie em você. Até quando as pessoas falar alguma coisa para você, nunca confie em você. Tenta fazer uma reflexão. E começa a mudar suas atitudes, porque de um fundo, no fundo, no fundo, alguma coisa que alguém disse para você serviu para alguma coisa. Sempre tem uma carapuça que às vezes serve direitinho. Tenha humildade, né, para poder refletir sobre o que a pessoa disse com Jesus. Vai junto com o Espírito Santo, com Jesus, e falar: aquela pessoa zombou de mim falando isso, isso, isso. Mas eu fiz isso, olha o que eu fiz. Então, não é que você está pensando em você nesse momento, você está nesse momento pensando em Jesus. Senhor, o que em você, né? Por você eu não fiz. O que naquele momento que aquela pessoa deu aquela zombada, aquela pessoa me criticou, né? O que será que ela quis dizer? Né? Eu não dei atenção para ela em si, mas eu dei atenção pelo que o Senhor pode querer estar falando para mim, né, do que eu tenho que melhorar em mim. Sempre, nunca confie em você e conversa com Jesus sobre tudo que acontecer com você. Tudo que te acontecer é vontade divina, né? Então você vai conversar com Jesus e resolva tudo com Jesus. Tudo com Jesus primeiro. Não vem conversar comigo. Conversa com Jesus. Não vem se justificar. Aline, mas eu estava naquele momento nervosa, por isso que eu acho que eu falei aquilo, eu nem sei o que eu disse. Não pode, porque muitas pessoas saíram dos nossos grupos de estudo justamente por causa de coisas que eu disse, né? Que elas não foram conversar com Jesus. Ah, Aline, mas eu não tenho essa conversa com Jesus. Tem sim, vai rezar. Que Jesus, pede para Jesus te dar luz, conversa, fica pensando naquilo que aconteceu. Pede luz para Jesus que ele vai, de uma forma ou de outra, né, esclarecer para você, de um jeito ou de outro, o que aconteceu. Mas nunca desiste de
fazer esse momento de reflexão para lidar com isso. E por último, seja sincero e fala assim, Aline, eu preciso conversar com você. Tem uma coisa que você disse ou outra pessoa me disse e aconteceu isso, nisso, e eu fiz isso, e eu pensei, já pensei de todo jeito, será que eu fiz alguma coisa errada? E essa pessoa é assim, eu penso assim, que eu acho que ela fez. Fala tudo, seja sincero, até pra mim, aí você falou isso, mas eu, na minha intenção, não tinha essa intenção, e você falou, será que eu sei que lá? Aí eu vou rezar, nós duas vamos rezar, eu vou falar pra você, peraí, que eu vou conversar com Jesus, vou perguntar pra Jesus o que que é, e a gente vai entrar num denominador comum e vai resolver. Mas não guarda nada de ressentimento no seu coração nunca de ninguém, nunca. E tem essa liberdade. E Jesus vai te ajudar a se conhecer melhor, a abrir mão, né, das coisas que não prestam e ficar feliz com as coisas que é boas, que vão adquirir santidade para você, tá bom? É isso aí, eu espero ter te ajudado. Aí as perguntas estão aí para te ajudar, né? Qualquer dúvida das perguntas, fale no meu PV, porque às vezes eu não tenho tempo de ouvir os áudios. Se vocês fazerem perguntas no grupo, você tem que escrever pergunta, né? Coloca assim um sinalzinho pergunta para mim ouvir, porque ou outra pessoa do nosso grupo ouvir para te responder, né? Ou outra administradora, tá bom? Se for só a sua partilha, não precisa fazer nada. Mas se tiver uma pergunta, pode colocar lá pergunta, e aí você fala pra gente que é uma pergunta, pra gente poder ver qual é a sua pergunta e tirar as dúvidas no grupo, ou então fala no privado com uma de nós que a gente esclarece, tá bom? Mas não fique guardando nada de dúvida no seu coração, que isso não presta. E muitas pessoas saíram e nunca mais voltaram para o estudo da Divina Vontade, e até desistiram do livro do céu e da Divina Vontade por causa de pensamentos bobos que ficou ali rondando a pessoa, né? E que ficou ali massacrando a pessoa, e ela fala, não consigo, realmente o inimigo me venceu, não sei o que lá. Não, não deixe o inimigo vencer. É falta de diálogo, é só abrir o coração e falar com a gente. A gente vai guardar o segredo, se tiver que guardar, a gente não vai falar para ninguém. Pode ter certeza, todas as pessoas que pediram segredo para mim, ficou guardada as 7 chaves e eu não falei para ninguém. Tá bom? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe a todos e até mais.